Nesse vídeo eu vim falar com vocês um pouco sobre alguns cuidados que a gente pode tomar durante a topografia para poder garantir e melhorar a qualidade dos dados métricos da caverna, né? Os dados espelhométricos. Seria a área, desnível, volume, desenvolvimento linear, projeção horizontal. Então, um deles seria a identificação do ponto zero em campo e marcar esse ponto zero lá na planta baixa também. Por que isso? Porque quando a gente vai fazer a digitalização desse croquis, no escritório a gente consegue visualizar um ponto zero de acordo com o que você desenhou na planta baixa. Mas quando você identifica também em campo, a gente consegue entrar num consenso entre o que está representado lá na baixa, né, o ponto zero que a gente consegue identificar em escritório, com o que você identificou no campo. Então, a gente consegue conciliar a visão do escritório com a visão de quem estava em campo. Outra coisa é fazer o primeiro corte, o corte da entrada da caverna, dentro do ponto zero, em relação ao interior da caverna. Que aí esse corte ele também vai entrar nos cálculos espelhométricos, principalmente na hora que a gente vai calcular o volume dessa caverna. Distribuir os cortes e os perfis por todo o conduto, por toda a cavidade. Fazer uma distribuição uniforme, para a gente conseguir ter uma variação de altura mais real. Eles estando bem distribuídos na cavidade, a gente vai conseguir pegar várias alturas e aí a gente consegue ter uma média de altura dessa caverna. E isso principalmente para o cálculo do volume dela. Então essa distribuição uniforme dos cortes é muito importante por causa disso. Aí você escolhe tanto os pontos de teto alto quanto os locais de teto baixo também. Muito importante também é fazer um perfil ilustrando a entrada da caverna, ilustrando a linha d'água dela, pegando lá de fora até a parte de dentro dessa caverna. Isso é importante porque a gente vai precisar desse perfil para conseguir achar a altura da entrada exatamente no ponto zero. Então isso também é interessante. E quando você marcar também o ponto zero na baixa, em campo, você já faz uma medição de altura da entrada para a gente poder conciliar isso entre o que foi visto no campo e o que a gente consegue identificar em escritório. Na hora de fazer esse perfil e na hora de desenhar a linha d'água, é importante que você pegue também medidas auxiliares em relação à base que você está usando como referência até a linha d'água. Você tirando essas medidas auxiliares, você vai conseguir delimitar melhor a sua linha d'água. E aí isso também vai facilitar na hora que a gente for fazer os cálculos espelhométricos. No perfil também. Por que essas medidas auxiliares? Muitas vezes a gente recebe mapas que no desenho da planta baixa, a linha d'água está próxima da caverna. E aí quando você vai ver o perfil, a pessoa colocou a linha d'água lá na frente. Isso atrapalha na hora da gente achar o ponto zero no perfil e saber qual a parte dele que a gente vai usar para o cálculo do volume. Então, sempre pegue uma medida auxiliar, por exemplo, da base T0 até a linha d'água, tanto para desenhar o perfil, quanto para desenhar a linha d'água na planta baixa. Fazer os perfis completos também. Eu já vi muito mapa que o perfil está no meio de um conduto e aí ele não finaliza até uma parede ou até a entrada desse conduto. Ele fica você vai identificar na baixa, fica um traço assim, sendo que ele poderia continuar até a próxima parede, né? Por exemplo, a entrada aberta e aí continuar até a parede. E aí esses perfis sem continuação, ele dificulta a visualização do croquis. Então, quando você faz um perfil completo, essa ilustração ela fica mais bonita, ela fica mais didática. Sempre lembrar de marcar na planta baixa as áreas inacessíveis dessa caverna, porque essas regiões elas não vão entrar nos cálculos espelhométricos. Às vezes o pessoal esquece de deixar lá marcado e aí a gente faz um cálculo de uma maneira, sendo que essa cavidade poderia ser menor, deveria ser menor no caso, né? Isso principalmente na consultoria, nas cavidades pequenas, faz muita diferença. Então sempre deixar marcado na baixa as áreas inacessíveis e também os blocos que a gente considera estruturais. Os blocos aqueles blocos grandes que fazem parte da estrutura da caverna, que vão do chão até o teto, que acabaram se constituindo, né, um pilar. São os blocos que são paredes, né, que formaram a parede da caverna. Então esses blocos é importante a gente
demarcar de forma diferente na planta baixa, para facilitar aqui também na hora dos cálculos espelhométricos, porque eles também não vão entrar. O cálculo do pH vai ser diferente quando a gente tem um bloco desse. O cálculo do volume da caverna também vai ser diferente, o cálculo da área dela vai ser diferente. Então, é importante que eles estejam ilustrados de uma maneira diferente dos demais blocos. Em relação às medidas auxiliares, sempre que você estiver fazendo um desenho e sentir insegurança ou precisar, tira a medida auxiliar. E uma coisa muito, muito importante que a gente vê que às vezes o pessoal esquece de fazer, às vezes durante o campo uma pessoa fica responsável por fazer a representação dos cortes, outra responsável pelos perfis e uma outra terceira, né, responsável pela planta baixa. Só que é importante, quando acontecer isso, que essas pessoas conversem entre si. Por que isso? A representação que está no perfil, ela tem que estar condizente com o que foi representado na planta baixa. A mesma coisa nos cortes. Eu já recebi muito perfil com uma medida assim discrepante em relação ao que está na planta baixa. A mesma coisa acontece também com os cortes. Então, na hora que você vai representar, confere as medidas lá na planta baixa, confere as medidas que o pessoal colocou na planta baixa, para isso não acontecer, porque isso também vai alterar lá nos cálculos espelhométricos na medida dessa caverna. Então, sempre analise na planta baixa o que foi representado. Tem uma clarabóia passando aqui, você vai ter que representar essa clarabóia lá no perfil. Tem um buraco, você vai representar, tem um bloco, tem um abrupto. A distância da base até a parede do lado direito e do lado esquerdo também tem que estar condizentes. Então, nunca se esqueça de conferir na baixa o que foi representado para o seu perfil e para o seu corte estarem alinhados com o que está representado na planta baixa. Então, esses são alguns dos cuidados que a galera do campo pode tomar para poder ajudar quem está aqui no escritório a conseguir fazer um bom trabalho e para a gente fazer uma espelhometria mais condizente e mais próximo do real. Se você gostou dessa dica, curte aí, deixa pra gente um comentário, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tem mais alguma dica que possa ajudar a gente também a melhorar essas informações, a qualidade dessas informações, comenta aí pra gente. E temos mais vídeos lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser, o link tá na bio. Se inscreve lá na página para receber mais informações.